Bom, essa é a 6ª Mostra Regional de Geografia da Saúde. Eu sou Jamaica Kelly Matias de Souza, mestranda da Universidade Federal do Acre, do Programa de Pós-Graduação em Geografia, na cidade de Rio Branco, Acre. O meu orientador é o professor Dr. Cleito Sampaio de Farias, professor da Universidade Federal do Acre, também professor do Instituto Federal do Acre, aqui na cidade de Rio Branco. O nosso tema é Geograficidade, uma análise espacial da dengue no estado do Acre. Bom, eu vou começar com alguns pontos como a introdução, falando um pouco da dengue. A dengue é uma doença febril, aguda, de etiologia viral e de evolução benigna na forma clássica e grave quando se apresenta na forma hemorrágica. A doença é hoje a mais importante arbovirose, ou seja, doença transmitida por artrópode que afeta o homem. Constitui-se como um sério problema de saúde pública, especialmente nos países de clima tropical, onde as condições do meio ambiente favorecem o desenvolvimento e a proliferação do Aedes aegypti, principal mosquito vetor. Esta pesquisa ela se justifica pelo aumento no número de casos de dengue ao longo dos anos no Brasil, como também aqui no estado. O Acre enfrenta epidemias de dengue sazonalmente durante o período das chuvas, devido à elevação do nível pluviométrico e falhas nas ações de controle, ou seja, controle e combate com o mosquito vetor. A nossa metodologia foi pautada na revisão bibliográfica e também no método indutivo, através da abordagem qualitativa e quantitativa, com a coleta, verificação e interpretação dos dados, com o objetivo de explorar a temática discutida. Os procedimentos metodológicos para a seleção dos textos foram com base no mapeamento sistemático de literatura, além de dados da Secretaria Estadual de Vigilância Epidemiológica do Estado do Acre e dados sobre saneamento básico através do Instituto Brasileiro de Geografia e Estatística, o IBGE. Bom, como resultado, a gente tem o quadro 1, o avanço da dengue no Brasil. Podemos perceber que o Aedes aegypti surgiu na África, provavelmente na região Nordeste, e de lá se espalhou para a Ásia e para Américas, principalmente através do tráfego marítimo. Segundo o Ministério da Saúde, a gente tem aqui no século XVIII a chegada da dengue no Brasil, e à medida que os anos vão passando, a gente tem o aumento e a gente tem a incidência da doença durante alguns períodos, por exemplo, do ano. A gente tem, por exemplo, em 1963, a comprovação da circulação do sorotipo dengue2 e dengue3. A gente tem em 1967 a dengue sendo detectada na cidade de Belém, no estado do Pará. A gente tem em 1974 o mosquito que já infestava a cidade de Salvador e chega ao Rio de Janeiro. Em 1977 a gente tem a introdução do dengue1, que foi introduzido nas Américas. Em 1980 foram notificadas epidemias em diversos países. E em 1981 a 1982 a gente tem a primeira epidemia documentada. Em 1986 a gente tem a introdução do dengue1 no Rio de Janeiro, onde foram registradas epidemias em diversos estados também do Brasil. No ano de 1990 até o ano 2000 ocorreu a introdução do sorotipo dengue2 e dengue3, também pelo Rio de Janeiro. No ano 2000 os primeiros casos foram detectados na cidade de Rio Branco, que é a capital do estado do Acre. 2001 2013 a gente tem o dengue3, que apresentou rápida dispersão para 24 estados do país. 2010, o dengue4 foi reintroduzido no país, no estado de Roraima, onde se espalhou também para o resto do Brasil. Bom, então, século XXI, a gente pode constatar que as maiores epidemias foram registradas nos anos de 2002, 2008, 2010 e 2011. O ano de 2012 apresentou uma baixa no número de casos e o Ministério da Saúde apontou um expressivo aumento da doença no ano de 2013. Bom, com base na tabela, a dengue chegou no Brasil e avançou à medida que as cidades brasileiras cresciam. Dessa maneira, o modo de organização do espaço urbano é um fator determinante para a proliferação do Aedes aegypti. Atualmente, as cidades mais afetadas pelo índice de casos notificados de dengue têm em comum o que ocorre na maioria das cidades brasileiras: o fluxo rural urbano
dos últimos 30 anos, que é bem intenso e que resulta numa concentração populacional muito elevada em médias e grandes cidades. Mais de 80% da população brasileira vive hoje em áreas urbanas. As cidades estão pressionadas por essa demanda e ainda não conseguiram oferecer condições satisfatórias de habitação e saneamento básico, segundo o TAUIL 2002. Dessa forma, é necessário analisar o modelo de organização do espaço urbano para compreender a propagação da dengue. Segundo o Índice de Pobreza Multidimensional, em 2018, os estados da região Norte e Nordeste apresentaram indicadores de pobreza acima da média nacional. Além da pobreza, essas regiões são as que mais sofrem com a incidência da dengue, conforme o LIRA, que é o levantamento de índice rápido do Aedes aegypti. Portanto, não se deve levar em consideração apenas aglomerações de pessoas para explicar a alta incidência da dengue. Deve-se levar em consideração a organização espacial associada às condições de vida dessas populações. Essa relação entre a dengue e o espaço se torna mais nítida em locais onde os sistemas técnicos são menos densos. Por exemplo, áreas que não possuem alguns sistemas técnicos básicos, como a infraestrutura. Então, o espaço deve ser pensado e concebido, porque a gente pode, por exemplo, observar a incidência da doença, principalmente nesses sistemas técnicos que produzem meio artificial. Como já foi mencionado anteriormente, as regiões Norte e Nordeste apresentaram os maiores indicadores de pobreza e a gente pode ver, por exemplo, no estado do Acre, as áreas ocupadas pelas famílias de baixa renda recebem poucos investimentos por parte dos gestores públicos, se constituindo em bairros sem infraestrutura adequada, como pavimentação, rede de esgoto, abastecimento de água, coleta de lixo, entre outros. Então, esses lugares, eles são, por exemplo, considerados, segundo o LIRA, eles indicam, por exemplo, essa relação entre o caso de dengue e a falta de saneamento básico é bem alta, quando a gente tem, por exemplo, os municípios com os menores percentuais de saneamento adequado. A partir dessa análise espacial é possível compreender os surtos de dengue que ocorrem todos os anos aqui no estado. Como a gente vai observar agora, essa tabela, nessa tabela, ou seja, o quadro 2, a gente tem a classificação dos índices de infestação por Aedes aegypti, segundo o levantamento do índice de infestação rápido pelo Aedes aegypti Lira no Acre no ano de 2020. Nessa pesquisa, a gente tem aqui a medida do risco de adoecimento da população pelas doenças, como dengue, chikungunya e zika, transmitidas pelo mosquito Aedes aegypti. Esse levantamento é feito e ele é chamado de índice de infestação predial e é produzido através da análise das larvas do mosquito coletadas nos imóveis pelos agentes de endemias. O que a gente pode observar na legenda é que a gente tem 3 cores. Até 1 na cor verde é quando é considerado um valor satisfatório. A cor amarela, de 1,1 a 3,9, a gente tem um estado de alerta. Na cor vermelha, que é acima de 3,9, a gente tem uma situação de risco. Ou seja, o resultado do índice de infestação predial aqui no estado requer muita atenção, pois além de indicar a situação do município com relação à presença do vetor, ajuda a nortear as ações de combate ao mosquito Aedes aegypti. Podemos observar, com os dados acima, que todos os municípios do estado encontram-se em situação de alerta ou de risco. Nenhum município apresentou situação satisfatória, segundo o levantamento realizado no mês de janeiro. Lembrando que esse mês, sazonalmente falando, é um mês onde os índices pluviométricos são maiores. Segundo a CESACRE, que é a Secretaria de Saúde do Acre, os depósitos que apresentaram maior positividade durante os levantamentos de índices realizados lá no ano de 2020 foram do tipo A2. O que é o A2? Depósitos tipo caixa d'água, tanques a nível do solo, e tipo 2, que é justamente lixo
ou seja, recipientes plásticos, latas, sucatas em pátios e ferro velhos e também em entulhos. Bom, as considerações finais. Constatou-se, com base nos dados obtidos, que os municípios com os menores percentuais de saneamento básico adequado estão na região norte e nordeste, as duas regiões com maior grupo de cidades com chances aí de surto de dengue. Segundo o último levantamento, o LIRA, de 2010, a gente também aí tem a indicação da relação entre a alta ocorrência de casos de dengue e a falta de saneamento básico, ou seja, os espaços que não possuem água canalizada nas torneiras e que são submetidas a rodízios, onde a população geralmente estoca água em baldes, caixas, outros sistemas improvisados, sem nenhuma segurança, facilita o surgimento de criadores do mosquito. E também a pesquisa concluiu que o melhor método para se combater a doença dentro do espaço geográfico é evitando a procriação do mosquito, que ocorre em ambientes úmidos, em água parada, seja ela limpa ou suja, além de investimentos em campanhas de conscientização e vigilância de focos. É fundamental universalizar os serviços de saneamento básico para se combater a dengue. Essas são as nossas referências e, fim, muito obrigada.